As pessoas têm uma ideia e elas não sabem como materializar essa ideia pra isso ser um negócio digital. Porque hoje em dia, vamos combinar que não tem uma opção. Eu não estou no digital, eu não quero estar na rede social. Cara, isso não é uma opção. Se você não tá no digital, você não existe, cara. Mas eu não gosto. Então aprende a gostar, porque não tem outro caminho. Você é um consumista. Você consome ali informação, entretenimento, você se locomove, você se alimenta, tudo por ali. Na hora de você ganhar dinheiro, você não quer? Você acha ruim? Então é isso que eu falo pras pessoas, sabe? Não é negociável. Eu não gosto de aparecer. Cara, você vai ter que gostar, você vai ter que dar um jeito. Porque é pra cá que as coisas estão indo. Se você não fizer isso daqui, vai ser massa de manobra. Fala, galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um VumpCast. Você que tem acompanhado a gente aqui, você sabe que a gente tem entregado aqui muito valor nos nossos papos. E hoje estou com um convidado aqui que particularmente eu gosto muito dele. A gente já se conhece há um bom tempo, tá com a gente aqui desde o início da Vump. E esse cara é extraordinário, uma referência no mercado digital. E eu queria apresentar para vocês nada mais nada menos que Vini Vaz. Segunda vez que você tá aqui com a gente, né, Vini? Segunda vez, obrigado. Eu posso fazer uma videochamada pra minha mãe, daí tu fala de novo pra ela que falou, porque louco. não todo dia que alguém me elogia desse jeito, cara. Aí tu liga pra minha mãe, só ela gosta de Não, pode elogio, deixar né? que eu falo, cara. Eu falo pra quem quiser, pra quem perguntar. Isso. Porque você é um cara que tá com a gente aqui desde o início. E particularmente, a gente até vai falar um pouco sobre o teu evento. A gente já patrocinou o primeiro, patrocinou o segundo. E eu tava até falando com ele aqui nos bastidores que a gente todo ano já fica esperando qual que vai ser o dia do SDX, porque a gente quer participar. A gente participa de muitos eventos, mas o SDX é um que a gente quer. Quem tá desde o início sabe que é um evento que a gente gosta de verdade, porque a gente vê uma essência muito legal. Eu acho que isso é um grande diferencial que você tem. Você passa muito bem a tua essência, a tua autenticidade. Eu acho que é uma parada que te diferencia muito da galera do mercado. Pô, obrigado. É gratificante ouvir isso, eu sei que são palavras genuínas, porque, cara, a gente faz todos os dias esse trabalho pra fazer as coisas valer a pena, assim. Eu sempre digo, eu respeito o dinheiro daquele cara que tá me dando, assim, sabe, essa grana, porque, então, vocês como patrocinadores que investem grana lá no evento, cara, eu tenho que devolver essa contrapartida de várias formas. Então, respeitar quem tá investindo, respeitar quem tá botando dinheiro na tua mão, e isso serve para todos os ambientes, né? Quando a gente tá vendendo alguma coisa, quando a gente tá entregando um infoproduto, seja o que for, a gente tem que respeitar aquela pessoa que tá na hora de ir no checkout pensando assim, vou passar meu cartão. Ela muito mais do que o cifrão, o dinheiro em si, ela tá depositando confiança, tempo, sabe? Ela demorou pra tomar aquela decisão e ela tá tomando porque ela acreditou em ti. E aí tu tem que entregar a contrapartida depois. O dinheiro, a grana, é um débito que a pessoa acaba tendo por você, por você ter trazido uma solução que ela precisava. Então essa troca não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é uma troca do tipo, cara, eu resolvi teu problema, você tá em débito comigo, pode me depositar um Pix, mas o fato é, eu resolvi teu problema. E a galera muitas vezes esquece do primeiro ponto de se ter essa relação, que é resolver o problema da pessoa, de fato, né? Sim, exatamente. O dinheiro é engraçado, né? A gente fala dinheiro. Eu sempre falo assim, dinheiro tem valor de dinheiro. Ele é o mesmo na mão do rico e na mão do pobre. A diferença é que aquele que tem muito dinheiro, ele se permite errar mais vezes, porque a consequência é muito menor. Sim. Já aquele cara que tem menos dinheiro, ele não pode errar. Então, Sim. quando ele deposita o dinheiro dele e ele confia em alguém, ele não pode errar. Então, eu sempre falo a mesma coisa para os meus mentorados. Eu falo assim, cara, qual é a diferença do teu trabalho pro piloto de avião? O piloto de avião, se ele errar, ele cai e mata todo mundo. E se tu errar, quais as consequências? Então tu tem que entender que tu é um piloto de avião. Tu não pode errar. Tu não pode cometer um erro, porque senão tu mata a tua tripulação. Tu tá criando tu tá gerando uma experiência ruim pro teu cliente, pro teu mentorado, pro teu aluno, assim por diante. Então, esse respeito de entender isso, cara, não é sempre que você vai conseguir chegar no seu objetivo, chegar no que o seu cliente está esperando. Às vezes não rola, né? Mas você ter esse cuidado de fazer as coisas darem certo, de se preocupar com os detalhes, acho que isso é o caminho natural, assim, pra gente conseguir evoluir numa carreira de sucesso. Animal, sensacional, cara. Legal, Vini. E eu queria então que você se apresentasse pra galera, contasse um pouco mais sobre o que você tem feito agora em 2024, o que você planeja para 2025, para a galera conhecer um pouco mais sobre teu trabalho aqui no digital. Legal. Cara, eu costumo dizer que eu sou um cara que transforma ideias em negócios digitais de baixo custo e alta lucratividade.
Acho que é isso que denomina, assim, sabe? Então, as pessoas têm uma ideia e elas não sabem como materializar essa ideia para isso ser um negócio digital. Porque hoje em dia, vamos combinar que não tem uma opção. Ah, eu não estou no digital, eu não quero estar na rede social. Cara, isso não é uma opção. Não é uma opção. Você não tem como negociar isso. Se você não tá no digital, você não existe, cara. Me desculpa, não tem como. Ah, mas eu não gosto. Então aprende a gostar. Porque não tem outro caminho. O tempo de tela é essencial Não para o cara tem outro poder caminho. escalar. Você é um consumista. Você consome ali informação, entretenimento, você se locomove, você se alimenta, tudo por ali. Na hora de você ganhar dinheiro, você não quer, você acha ruim. Então é isso que eu falo para as pessoas, sabe? Não é negociável. Ah, eu não gosto de aparecer. Cara, você vai ter que gostar, você vai ter que dar um jeito. Porque é pra cá que as coisas estão indo. Se você não fizer isso daqui, você vai ser massa de manobra. Então, eu trago isso para as pessoas. Mostrar para as pessoas que ter um posicionamento lucrativo no digital é algo obrigatório. Fundamental. Isso não quer dizer que você tem que ter um curso, não quer dizer que você vai vender uma mentoria. Mas é você se posicionar profissionalmente e dizer, ó, eu tenho aqui uma moeda e essa moeda tem valor. Então eu falo sobre relacionamento, eu falo sobre direito, eu falo sobre... Não interessa, aquilo que faz sentido pra você. Então o meu papel é esse, é transformar as ideias das pessoas, aquilo que tá na cabeça dela. E por que eu falo ideias? Porque a gente vê muitas pessoas que têm uma carreira, têm uma profissão, que não de fato é o que faz o coração delas pulsar, né? Então, Perfeito. pô, você tem aí 17, 18 anos, e aí seu pai é advogado, sua mãe é advogada, o que você faz? Você faz direito. Mas aí com seus 30, 32, você descobre que não era isso que você gostava. Perfeito. Você gostava de outra coisa, né? Total, Então, cara, você entrou num ponto aí muito legal. A gente até tava falando um pouco mais cedo, né? Um pouco aqui nos bastidores antes de começar. O que eu tenho visto que um dos diferenciais para 2025 é você saber criar uma comunidade essencialmente que goste de você, que entenda o teu propósito e o que você defende, né? E aí você fala assim, pô, mas eu sou um cara que vende curso de Excel, mas é aí que tá. Por que você vende curso de Excel? É só pelo curso de Excel ou você defende uma mudança de vida nas pessoas? Você defende ideais? Eu acho que hoje o que vai diferenciar a galera... Porque o mercado tá saturado. A gente sabe que tem nichos para tudo que é expert, mas tem muitos experts para tudo que é nicho. Então, para você se diferenciar, você precisa atrair as pessoas por quem você é, muitas vezes, né? Então, não é só o conteúdo em si, mas as pessoas olharem para você e gostarem de estar com você, como, por exemplo, você é um bom exemplo disso. A gente participa em vários eventos e muitas vezes os eventos até falam de assuntos parecidos, mas quando você consegue transparecer quem você é, as pessoas conseguem se conectar com muito mais facilidade com você e as pessoas compram o que você vender, né? Um grande exemplo disso, pegando um cara aqui, o Pablo Marçal, eu acho que ele faz isso muito bem, criou uma comunidade que hoje, se ele vender um pirulito no digital, a galera vai comprar. Isso. E eu vejo que isso é uma grande diferencial para 2025, para a galera conseguir se destacar dos outros. O que você pensa sobre essa questão de criar movimento, comunidade, ser autêntico e além da entrega do produto? 2025 pra frente a gente vai ter um marco histórico aí que é onde as pessoas vão entender que elas não podem agradar todo mundo, não tem como se agradar todo mundo. Exato. E isso é um medo da população. O medo da população é o medo da aprovação. Todo mundo quer Perfeito. ser aprovado. Ninguém quer ser reprovado. A gente quer ser aprovado, né? Existe uma máxima que diz: o dinheiro ele serve para comprar amor. E ponto. Uhum. E ponto. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais amor você compra. Sim. Mais amigos você tem, mais coisas boas você proporciona. Então a gente quer o quê? A gente quer aprovação no fundo de tudo. E o digital, ele não é esse ambiente de aprovação extrema. Exatamente. Você precisa ter uma comunidade que ela é polarizada. Ela é uma comunidade que defende um lado e ela é contra o outro lado. Uhum. Um inimigo comum que Isso. une essa galera, que une essa Exatamente. comunidade. Precisa existir esse inimigo em comum. Então, o digital ele é esse ambiente que a gente precisa compreender que ele funciona dessa forma. Então, se a gente compreende isso, a gente já entende que se você é uma pessoa que não sabe lidar muito com essa exposição / conflitos, você vai ter muita dificuldade de crescer no digital. Uhum. Você tem que ter um lugar de fala e um posicionamento muito bem estabelecido, para que aquelas pessoas que estão fora da bolha e que elas estão desencontradas porque elas pensam
mas não podem se expor com seus pensamentos, elas conseguem te encontrar e ver que você Exatamente. pensa como elas e elas falam, cara, esse é o cara. Esse é e o aí cara. ele vai lá e abraça a causa e te defende com unhas e dentes. A ideia é que você tenha muitas pessoas que te odeiem e muitas pessoas que te amem, né? Isso. Mas as pessoas que te amem vão estar com você. Elas vão lutar por ti. Exatamente. Elas vão Esse é o lutar por grande ti. diferencial. Animal. Ô Vini, e pensando em 2025, o que você tem planejado? O que você vê de grande diferencial, além desse ponto que a gente falou, mas pensando pro teu negócio, pro que você quer atuar para esse ano de 2025? Pro meu negócio, para 2025, a gente tá bem focado no nosso evento presencial, que é o SDX, Uhum. que acontece em outubro. E a Vump é a nossa parceira, da primeira que assina lá as nossas cotas de patrocínio. Tô também bem motivado agora com esse projeto novo que a gente tá trazendo, que é o Talk Robô, que é um sistema de automação, que me convidaram a fazer parte desse projeto e, cara, tá incrível, onde a gente tá unindo tecnologias que antes a gente precisava de 3 softwares para fazer, a gente tá unindo em um software só, automação, chatbot, multi-atendimento, tudo em uma só, e seguir também ajudando as pessoas a ter um posicionamento lucrativo no digital. Animal, animal. Bom, acho que tem 3 pontos aí importantes pra gente falar, mas destrinchando essa parte do SDX, cara, você que já tem dois anos aí fazendo esse evento, o que você enxerga, o que você enxergou, o que você encarou do maior desafio para conseguir ter um evento de sucesso? Qual que foi a parte mais difícil? Até se você tiver alguma experiência para contar pra galera, porque as pessoas entendam que evento é um ótimo caminho no digital, mas que tem desafios ali, como a gente sabe, a galera criou uma ideia que tudo no digital é fácil, até você começar a fazer. E nessa parte de evento, o que você enxergou do maior desafio, assim, particularmente, que você teve que passar? O que a gente tem que estabelecer como fácil ou difícil? Tudo que tem demanda reprimida é fácil. Tá? Então, assim, quando você tem um posicionamento no digital e você cria algo fora da curva e que as pessoas não esperam, mas elas desejam, é fácil. Perfeito. Então, por exemplo, o primeiro ano da STX foi fácil. Uhum. Fiz com a mão nas costas. Conseguir patrocínio foi fácil, vender ingresso foi fácil, tudo é fácil. Por quê? Porque é algo novo. O segundo ano, ele já é razoavelmente mais difícil. Porque as pessoas já sabem, elas já esperam. E aí é o momento da consolidação. É o momento de tu mostrar pro mercado. Eu estou me estabelecendo nesse ambiente. Você quer dizer que fica mais difícil porque você precisa se superar também? Você precisa trazer superar a expectativa das pessoas, de certa forma? Por não ser algo novo mais? Também, mas é o fato de tu ter que... Como não é algo novo, tu tem as mesmas promessas, tu tem a mesma proposta. Então a pessoa que foi ano passado fala, já foi ano passado, não vou esse ano, entendeu? Então, pô, estamos pensando num ambiente de 600 pessoas, então tu tem que convencer essas 600 pessoas de novo. Então, são jornadas que se repetem em ciclos anuais. E esses ciclos, eles... Pô, a gente vai falar de um evento que acontece uma vez por ano, mas a construção do evento acontece o ano todo. Sim. A venda de ingresso, organização e tudo. Então tu refazer o branding o tempo todo, sabe? Sim. Eu faço muito uma associação ao carnaval. O carnaval, cara, pra mim o carnaval é o exemplo de que o Brasil dá certo, sabe? Pra mim o carnaval é o exemplo de que o Brasil dá certo. Porque todo ano que tu vê o carnaval, ele é aquele espetáculo absurdo, organizado e, cara, eles fazem tudo em um ano. Fazem tudo em um ano. E é impensável fazer aquilo em um ano. Se tu analisar o carnaval, cara, as roupas, as fantasias, Sim, a coreografia, sim. a organização, são milhares de pessoas numa escola de samba, milhares. E tudo dá certo. É verdade, isso Não nunca dá parei pra nada pensar. errado. É verdade. Não dá nada errado. Então isso é um grande exemplo de, cara, o Brasil pode dar certo se quiser. Acho que questão de pessoas, volume de pessoas trabalhando no mesmo projeto, eu acho Exato. que é o projeto no Brasil que mais dá certo mesmo. Exatamente. Que fica lindo, né? A entrega é linda, O né? conceito carnaval é o melhor exemplo de organização e de que uma coisa pode dar certo num curto período de tempo. E evento, então, eu falei do carnaval, mas o evento é a mesma coisa. As pessoas, elas veem o dia, elas vão ver o dia. Mas o que acontece durante todo o período, todo o processo, as negociações, escolha de local, venda de ingresso, tudo mais, cara, isso demora muito tempo. Muito tempo. Então, é uma jornada bem complexa. Fazer evento é lucrativo, dá dinheiro, é muito bom, melhora a autoridade, mas é algo complexo, algo bem complexo. Uhum. É, cara, e leva muitas questões, né? Eu lembro do criativo que você fez do ano passado, que foi você jogando dinheiro.
Pra galera falar assim, olha o dinheiro que eu tô gastando aqui pra você Pra não ocupar, perder né? a chance do SDX. Exato. E eu lembro que você fez aquela abordagem perto do evento, não foi? Aham. Você pensou naquele criativo perto do evento. Ali vocês encararam uma situação de que a venda de ingresso que você esperava não aconteceu no tempo que você precisou e você pensou num criativo legal? Ou foi só estratégia de marketing? Não, ali é só estratégia mesmo, porque a gente já tava com a venda dentro do planejado. Porque assim, eu vou contar o segredo pra você sobre evento, tá? Primeiro, você não faz evento dependendo de venda de ingresso. Isso não existe. Eu vou fazer a matemática, eu vou vender ingresso a R$ 300, vou vender 600 ingressos, o evento se paga. Não, cara, não existe, não existe. Você tem que entender o seguinte, tem alguns segredos que o pessoal não te conta na hora de fazer um evento, tá? Primeiro, você precisa de recurso de patrocínios. Esse é o caminho mais seguro, tá? Segundo, você tem que entender que a venda de ingresso, ela não vai ser o que vai botar dinheiro no teu bolso. Não vai ser. Terceiro, você tem que distribuir muito ingresso. Porque por mais que o ingresso seja muito barato, seja R$ 1, R$ 2, você não consegue vender. Você não consegue distribuir. Isso numa construção lógica do evento até ele maturar, tá? Então, os grandes eventos, todos que acontecem, eles não vendem 100% dos ingressos. Vendem 40%, quando muito 60%, sabe? A maioria dos ingressos são distribuídos entre patrocinadores, entre parceiros, porque para te fazer um grande movimento precisa de muita gente. Sim. Então imagina, a gente tem os patrocinadores, a gente está falando de um evento de 600 pessoas, a gente tem um patrocinador, a gente tem 10 patrocinadores. Esses 10 patrocinadores, cada um pega 10 ingressos. Já fechou aqui, já são 100 ingressos. Né? Além disso, a gente tem vários parceiros estratégicos. A gente tem rádio, a gente tem TV, a gente tem outdoor, a gente tem... Então é muita gente que acaba inflando e que você tem que distribuir. Então imagina se eu for contar só com grana, com o investimento do ingresso para o evento se pagar. Então isso não acontece. Então essa maldade de você entender o mercado é o que faz o negócio ficar cada vez mais saudável, de você entender. E aí o evento acontece, e é um espetáculo, vai bastante gente, obviamente as pessoas vão pagar, outras pessoas não vão pagar porque elas entraram por uma outra porta, mas o evento ele roda. E aí lá dentro do evento a gente entrega outros negócios que aí sim vão fazer sentido. Aí é um momento que você tem um lançamento acontecendo. E aí vem a minha expertise de lançador, que aí eu aplico isso. É esse ponto que eu queria entrar. Na verdade, o evento, ele é um meio para se chegar até o pitch, né? Ele é um Para se lançamento. chegar até de fato o que você realmente quer oferecer e é ali que você vai ter o seu lucro de fato, né? Exato. Não faz o menor sentido, pra mim, tá? Fazer um evento presencial que eu não vou tirar lucro durante o evento, que eu não vou vender durante o evento. Então, o evento, se você vai fazer um evento hoje, você tem que pensar o que você vai vender lá. Essa coisa de, vou trazer um palestrante Isso que eu ia te caro perguntar agora. pra vender ingresso. Cara, eu tô trazendo um palestrante caro, ele vai superfaturar o teu evento. Tem cara que faz um evento e paga esse evento no próximo evento. É Tipo, o muito cara entra melhor, no você, prejuízo. muito melhor você pensar num palestrante que, de alguma forma, ele vai agregar pro teu pitch, pra tua linguagem, pro que tu quer trazer ali, do que, de fato, trazer um cara que tenha nome pra poder vender ingresso. Exato. E esse cara que tem nome, às vezes, ele te traz um problema muito grande, né? Porque ele custa caro, tu bota uma expectativa alta sobre a entrega dele, que às vezes ele não vai te dar uma entrega tão alta. Às vezes pode ser que dê, mas às vezes não dá. Às vezes ele chega queimado na hora de dar palestra, ele dá palestra, ele vai embora e deu, acabou, entendeu? Então, eu acho desconfortável trabalhar com... Não é o meu conceito de evento, assim, trabalhar com palestrantes que têm a profissão de palestrante. Porque esse cara que tem a profissão de palestrante, ele até pode ser um ótimo palestrante. Pode ser. Mas ele não... Pra mim, a matemática do meu negócio não funciona. Porque o meu público vai pra lá querendo assistir um palestrante, querendo descer, conversar com esse palestrante, querendo tomar um café com ele. E os palestrantes que vão no STX, eles têm essa característica. Porque antes disso, eles não são palestrantes, são empreendedores do digital, que ganham dinheiro com o digital, Eles que vivem, têm sucesso com o eles digital. têm a experiência de fato, E né? a palestra é só um bônus pra eles, assim. E aí, quando ele vai pra um evento de uma pessoa que tem relacionamento, que é o meu caso, que todos que palestram lá são meus amigos pessoais, o cara curte o evento. O
cara vai pra lá e curte o evento. E aí isso gera uma geração de valor, né? Cria uma geração de valor muito maior pro participante. Sim, isso é uma identidade muito forte do SDX que eu vejo, que é essa proximidade de todo mundo. Todo mundo. Acabou a palestra, a galera foi ali pra parte ali dos stands. Cara, todo mundo interage muito, todo mundo conversa muito. E isso é muito o que você transparece, porque você faz isso. Acabou o evento, você tá lá, vai no. Pô, quantas vezes você jogou ali o fliperama com a gente ali e tal? Aquilo ali tem que ter, né? Não, aquele ali é o melhor network do teu evento, é o bateu fliperama. O recorde lá, né, cara? Bateu o recorde, 6 milhões de pontos lá. Daí eu fui tentar bater, acho que eu fechei em 4 e pouco, cara. Chegou em 4, cara? 4 e pouco, fiz 3, o máximo que eu fiz foi 3. Mas assim, e esse é o ponto, né? É você conseguir transparecer de fato quem você é, pra que a galera que vá, ela vá por você muitas vezes, né? Porque, cara, é o que eu falo, né? Quantos eventos tem? Falando de marketing digital, de automação, de mentoria, cara, você tem diversos. Agora, quando você sabe o que você procura, o nicho que você procura, mas você gosta daquela pessoa que fala desse nicho que você procura, é ele que você vai acompanhar, é ele que você vai se aproximar, né? Sim, esse é o grande ponto. E pensando no pitch, Vini, eu particularmente gosto muito do pitch que você faz nos eventos no SDX, cara. Qual que é o conselho que você dá pra galera, assim, pra poder montar um pitch correto, na hora certa e com a abordagem correta também? Eu acho que é interessante a gente pensar que nós temos que vender para todos os perfis que vão estar no evento. Então a gente tem que pensar que tem alguém que está buscando algo de ticket alto, buscando Primeiro algo... ponto, então, entender o perfil das pessoas que estão no seu evento. Isso, exatamente. E não pode não ser um, pode ser mais de um perfil. Sempre vão ser mais de um perfil, né? Porque tu entende o seguinte, tá? A gente está num ambiente que todo mundo tá lá por um propósito, que é entender sobre empreendedorismo digital. Só que o quanto esse cara pode arriscar investir, eu não sei. Isso é uma resposta que só ele pode dar. Isso não tem a ver com o quanto de dinheiro ele tem, mas sim o quanto que ele está interessado em investir. São coisas diferentes. Então eu preciso criar camadas para que esse cara tenha 3 opções. Então eu tenho uma opção, que é o suprassumo de tudo. É como se tu pensar na pipoca pequena, média e grande, entendeu? Então eu tenho a primeira opção, que é o suprassumo, que é uma mentoria. Por exemplo, a mentoria Winners. Ela tem um ticket agregado e ela é um valor alto. Beleza. Um valor agregado a um ticket alto, desculpa. E aí, esse cara foi lá, olhou essa oferta e falou, tá, mas eu tô pensando sobre essa oferta, mas ainda não tô seguro. Aí eu vou lá e trago uma próxima oferta, que seria a mansão SDX, por exemplo, que ela é um pouco mais barata, mas ainda assim ela tem um ticket alto, um valor agregado também considerável. Aí esse cara começa a comparar uma coisa com a outra. E aí depois, por último, eu tenho a venda do ingresso pro ano que vem. Que é um ticket mais baixo. Mas aí ele viveu uma experiência, tangibilizou essa experiência e ele fala assim, pô, não tem como eu não estar aqui. Ele vai lá e compra o ingresso pro ano que vem. Então eu trago para ele 3 opções para ele fazer um investimento ali dentro. Ó, você pode comprar a mentoria Winners e você seguir daqui comigo, porque você acreditou que eu posso te ajudar. Você pode comprar a mansão SDX, que é uma experiência de um fim de semana comigo, presencial, que ele pode achar que isso faz valor para ele, e você pode simplesmente garantir a sua participação nesse evento, que foi uma experiência que há muito tempo você não tinha. E ele fala, pô, realmente, isso aqui é uma experiência legal, já vou garantir, porque ano que vem eu tô certo aqui. Então, eu dou para ele 3 opções para ele poder fazer um investimento. E o legal, pelo menos no último, você faz a galera toda subir no palco, né? Você fala, você que quer a primeira opção, vem aqui, aí sobe uma galera. Você que quer a segunda, vem aqui, sobe. Até a terceira, que é muitas vezes o cara que tá totalmente indeciso do que ele quer, você faz ele subir no palco e aí eu tenho certeza que essa ação faz com que ele tenha um pouco mais confiança de tomar a decisão dele. É um movimento, né? É você entender que existe um movimento que você queria estar lá. Então, você tá ali embaixo, você se sente mal por não estar no movimento. Exatamente. Então, tudo é estratégico, assim. Tudo é estratégico. Tipo assim, você, cara, sobe aqui quem entrou na mentoria. Então, tipo assim, naquele momento que a gente faz o pitch da mentoria, eu falo assim, ó, eu já fiz o pitch da mentoria, eu já vendi a mentoria um dia antes. Aquilo ali é o último dia. É o dia que eu preciso pegar os caras que estão na dúvida ainda. Isso. Daí eu pego assim, ó, quem aqui não entrou na mentoria porque precisa conversar com alguém em casa? Isso, é verdade. Pessoal evento. Vem cá pro palco. Quem aqui não entrou na mentoria porque não sabe se é pra você? Eu quebro todas as objeções. E aí eu movimento as pessoas no palco. Perfeito. Daí eu falo, bom, agora vocês vão passar lá na sala de descompressão, a gente vai resolver isso aqui. Não é porque você não... Então daí tu começa a quebrar as objeções, entendeu? Não é porque você não tem dinheiro, não é porque você tá inseguro. Porque, cara, a maioria das pessoas não toma decisão porque elas não estão seguras. Não é porque não tem dinheiro, velho. É porque não tá seguro.
Se quebrar seu celular hoje, o celular quebrou, você vai lá e compra um melhor. Perfeito. Ou seja, os 3 dias de evento é para ir quebrando a objeção pouco a pouco para chegar nesse momento. E nesse momento você ainda quebra o máximo que você puder. Até depois dele, como você falou, você chama a galera pra sala, pô, o que você precisa para fechar e tal. Exato. Então você vai construindo isso até atingir o objetivo final do evento, que é esse produto principal. Exatamente, exatamente. Então, assim, tu consegue fazer dentro de um evento, pô, lá no evento, por exemplo, a gente fez, ali no segundo dia, a gente tinha batido 100 mil, né, que a gente pegou a placa ali, da VUMP, inclusive. Verdade. Então, assim, tu consegue bater uma meta de ganhos muito rápido, porque um fala pro outro que tá motivando o outro e tudo mais, e a gente tem todo um clima no evento, né, então as pessoas não saem dali, tem a experiência que acontece ali, no final do evento a gente encerra o evento às 2 da tarde, começa uma feijoada com samba. Sim. E a galera daí já começa, bebe, e nós vamos junto pra mentoria, e pá, e tira foto, isso e aquilo, as pessoas começam a entrar no movimento. Exato. Então por que o movimento é um movimento completo, digamos assim? Por que o evento, ele cria esse movimento, desculpa. Porque, cara, a gente dá para as pessoas lá uma experiência de saudade. Então, assim, lá tu não tem boleto atrasado, lá tu não tem filho chorando, lá tu não tem marido chato. Então, lá é um momento que tu não tem problema financeiro, lá é um momento que tu tem gastronomia à disponibilidade, tu tem jogos, tu tem um ambiente feliz, um ambiente bacana, um ambiente motivador, tu tem festa, tem tudo lá. O choppzinho no final com a feijoada e o samba, que é marca registrada. É de lei já. Então, isso faz com que a pessoa perceba que a vida dela pode ser a vida do jeito que ela quer, assim, sabe? Então, o evento ele é dividido em 3 sentimentos, né? O primeiro sentimento que é o sentimento da me fugiu o nome, descoberta, tô com descoberta na cabeça, mas não. O primeiro sentimento é o sentimento da inspiração. Ela chega lá, ela se inspira, né? Ela fala, pô, legal isso aqui, eu não sabia o que era, mas, pô, bacana. O segundo é o sentimento da transformação. Ela chega lá e ela se transforma. Ela vai pra casa e fala pra alguém, pô, eu tava no evento animal, pô, você tem que ir, né? E aí o segundo dia ela já tá transformada, ela já tá decidida o que ela vai fazer, ela já tá criando alianças pra construir. E o terceiro dia é o dia da celebração. É o dia que ela celebra o que ela vai fazer daqui pra frente. É o dia que ela celebra. Então, muita gente que vai num evento como esse, a motivação dela vai durar 2 dias, 3. E vai morrer. Mas naquele dia que ela tá lá, você plantou uma semente. Pelo menos valeu a pena, sabe? Sim. E se ela sai de lá sem alcançar os resultados que ela quer, ela sai de lá com um débito, digamos assim, que nem a gente já falou essa palavra, um débito muito grande, porque ela sente que ela não tem motivo pra fracassar. Exato. E ela tá fracassando porque ela tá fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes de ir pro evento. Então a gente trabalha muito essa ideia. Então tem gente que vai no ano seguinte a pessoa vai e fala, eu não fiz o que tinha que ter feito, não deu certo, mas eu sei que não deu certo por minha causa, mas agora eu vou fazer. Entendeu? Perfeito. Então as pessoas guardam Perfeito. isso, né? Ou seja, cada dia do cronograma do evento é pensado por uma experiência que você quer causar nas pessoas. Isso. Exatamente. Isso é fundamental. Eu acho que esse domínio talvez seja uma coisa muito difícil para a galera ter. E talvez com a experiência de eventos que o pessoal comece a entender como atingir o público, o que ele quer passar para esse público, qual a experiência que ele quer passar para o público dele. Eu acho que vai sendo uma construção que ele vai adquirindo à medida que vai fazendo os eventos, né? Exato. Eventos tem muito essa característica de sentimento. Tem que ter um sentimento, as pessoas têm que comprar uma ideia, elas têm que estar lá contigo. O Paulo Vieira começou muito forte com isso, né? Ele colocava Love Generation no evento dele, jogava lá e a galera saía de lá transformada e tal, Pô, a gente tem o nosso mestre de cerimônia, né? Sim, não, e Que cara, é o Juninho? O Júlio. A gente mudou o brand dele, agora é Júlio César. Ah, é Júlio César, ó, eu já falei errado. Tinha lá de Julinho, né? Sim, e, cara, sim. a gente mudou o branding dele e tá bem legal. Assim, não, né? ele é uma marca registrada da Ele é um SDX, cara. ele é Ele consegue... Ele é a peça perfeita para poder encaixar tudo isso que a gente falou aqui. A experiência que você quer causar e a autenticidade do Vini Vaz no evento. Ele consegue transparecer isso junto. Parece que ele é uma das peças fundamentais para fazer o negócio acontecer ali. E a forma como ele toca, como ele fala com as pessoas é essencial. O cerimonialista é importante escolher da maneira certa, né? É muito importante tu ter um cara... Porque assim, ó, fazer um evento... Eu sou um cara descolado, eu falo bem e tudo mais.
Mas vamos supor que você faz um evento e você não tem essas características. Mas mesmo que eu tenha, que é o meu caso, que eu tenho essas características, eu ainda assim preciso ter um outro cara para eu dividir o palco e eu poder ficar um pouco mais disponível até para eu transitar e circular. Então, quando a gente fez a primeira edição do STX, nós não teríamos um mestre de cerimônias, porque eu pensei, pô, isso eu vou fazer, eu chamo o pessoal e tudo mais, não tem problema. Só que aí foi quando eu conheci o Júlio, e ele, cara, ele é um bom vendedor, assim, ele me vendeu a ideia, falou, não, eu vou fazer teu evento, te acompanho, te admiro, eu vou fazer teu evento. E aí eu fui conhecendo ele, eu falei, ó, tu vai fazer meu evento, beleza. Só que assim, ó, o palco é teu. Tu vai botar o evento embaixo do braço e tu vai fazer como se o evento fosse teu. E ele assumiu a responsabilidade, sabe? E isso te deu liberdade pra fazer Exatamente. o que você gosta, que é estar com a galera então ali. me deu a liberdade, ele assumiu e deu a liberdade que ele queria. Que ele queria, porque ele pôde ser protagonista. Então ele tem. Exato. Então, assim, embora o evento seja meu, cara, ele é um baita de um protagonista e isso não me afeta em nada. Não. Porque tem pessoas que complementa. tem pessoas que às vezes, mas aí o cara vai brilhar, não sei o quê. Cara, eu brilho de outras formas. Exato. Que as pessoas conseguem visualizar. Quem é o Vinícius Vaz, o anfitrião. Tanto é que eu não digo que eu sou o dono do evento. Eu sempre me posiciono como um anfitrião. Eu sou um anfitrião. Eu converso com todo mundo, eu me conecto com todo mundo, eu crio essa conexão pra pessoa sair dali com a mochilinha cheia, né? Tipo, pô, Sim. fui lá, conheci um cara legal e tudo mais. Então eu me posiciono como alguém que recebe a pessoa na casa, assim, sabe? Então é isso que eu levo muito em consideração. Animal, top demais, cara. Sensacional. Acho que a galera aí conseguiu pegar bastante dicas aí, informação sobre você, para você que quer fazer o teu evento. E, Vini, entrando no outro tema agora também, que eu acho que 2025 vai ser um tema que vai crescer muito mais do que já tem crescido. E eu acho que é um tema que a cada mês que passa, a cada semana que passa, a cada dia que passa, ele muda e muda cada vez mais, que é automações. E a gente sabe que hoje a IA está entrando fortemente no mercado de automações ali para a galera que trabalha com isso. E o que eu vejo hoje é que tem de um lado pessoas que estão aprendendo cargos no digital, como por exemplo, um gestor de tráfego, um social media, um designer. E do outro lado tem pessoas que estão aprendendo a fazer automatizações dessas funções. Sim. Consequentemente, a galera que está aprendendo aqui vai ter um resultado muito melhor e uma segurança no mercado muito maior. Queria que você falasse um pouco sobre essas mudanças que tá rolando. A gente tem que pensar o seguinte, ó. Primeiro a gente tem que ter a humildade de entender que a máquina é mais inteligente que nós. Cara, você tem que ter humildade de entender isso, sabe? Não adianta você dizer que a máquina, a inteligência artificial, ela não vai superar o humano. Cara, ela supera. Ela não cansa, ela não procrastina. Ela tem mais informação. Primeira coisa. Porque existe um preconceito sobre isso e ainda tem umas pessoas que vendem uma ideia de não, mas eu faço, eu mesmo que mexo, eu mesmo que aperto. Cara, o humano ele erra muito mais. O humano ele erra muito mais. Então, quando a gente está falando de tecnologia, a gente tem que entender que não é uma coisa sobre substituir o humano, mas sim disponibilizar o humano para ele aprender coisas novas. Perfeito. Que ele não teria tempo. Perfeito. Então, se não fosse a tecnologia, a gente estaria ainda lá atrás, fazendo coisas ainda, cara, muito mais braçais. Então é natural, né, dessas mudanças. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a jogar com a inteligência artificial a nosso favor. Muitas pessoas têm medo da inteligência artificial porque elas acreditam que isso faz com que elas percam argumentos de venda dos seus negócios. Por exemplo, eu vou vender alguma coisa relacionada à inteligência artificial para o meu cliente. E meu cliente vai dar uma resposta, mas você está usando inteligência artificial. Isso até eu faço. Então faz. Não é bem por aí. Então, eu acredito que está se criando uma profissão que são os engenheiros de inteligência artificial. Perfeito. Arquitetos Perfeito. Não tem uma palavra para isso, mas são as pessoas que vão desenhar o funcionamento de algumas coisas através da inteligência artificial. O ChatGPT é o mais popular hoje. É o mais popular. O ChatGPT tá para inteligência artificial como o Google tá para pesquisa. Então, a inteligência artificial hoje, principalmente o ChatGPT, ele é uma ferramenta que ela ajuda
a gente de múltiplas formas, de múltiplas formas. E muito mais do que ajudar a gente de múltiplas formas, ela valida muitas coisas que às vezes a gente não tem certeza. Então, por exemplo, tu tá escrevendo um e-mail. Vai lá e escreve e-mail, todinho. E aí tu fala assim, será que esse e-mail tá bom? Aí tu vai lá, pega, copia o e-mail e fala assim, melhora o e-mail, dê um tom emocional, assim, assado. Pronto. Vai em segundos. Isso substituiu o meu trabalho? Não substituiu. A origem do texto é minha, eu escrevi, eu só fui na inteligência artificial e tive um auxílio que melhorou aquilo que eu estava entregando. Então, o uso da inteligência artificial, ele é... Cara, não tem mais volta. Assim, não tem. Sim. E eu fiz um amigo muito importante em um dos masterminds que eu tô, a gente tá até bem próximo, assim, e ele faz bastante automações com inteligência artificial. E eu perguntei pra ele, eu falei assim, qual que é o melhor perfil pra fazer? É uma pessoa que estuda programação, que conhece de código, entende de código, ou uma pessoa comercial, marketing? Ele falou assim, cara, com certeza pessoa comercial, marketing. Porque não precisa do teor programação, precisa de você ter muito bem as estratégias que você quer utilizar e saber, como você falou, ser um engenheiro da IA, saber usar a IA para as estratégias que você criou. Porque o que eu vejo é o que vai diferenciar não é você saber em si só usar as ferramentas, mas você saber encaixar elas corretamente para suas estratégias no marketing. Sim. Sabe qual é o maior ativo na linguagem de programação, né? Que aí a gente pode botar na mesma prateleira, é lógica, entender de lógica. Entender sobre lógica é algo difícil de ensinar, é uma coisa que é uma percepção que a gente desenvolve. Então, todas as pessoas que são boas de lógica, elas conseguem interpretar melhor os computadores, as automações, as programações e tudo mais. Porque o computador, ele é matemático, ele é 1 mais 1 é 2 e Exato. ponto. Você não muda isso. Mas a lógica faz com que você faça o computador interpretar um sentimento mais humano. Então a lógica é você criar variações baseadas na matemática que o código te entrega. Então, quanto mais você entende de lógica, você consegue mais chegar aí nos resultados que você espera. Então, traduzindo, né, quanto melhores perguntas você faz para a inteligência artificial, exato. mais respostas contundentes ele vai te dar. Exato. E aproveitando então, Vini, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a tua ferramenta, né, o Talk Robô, que eu acredito que tem tenha soluções assim importantes, novidades importantes para 2025 para esse mercado de automação. O Talk Robô, ele é uma ferramenta que vai ajudar as pessoas a conduzir melhor as suas comunicações através do digital usando a nossa principal ferramenta, que é o WhatsApp. A gente vai, obviamente, abrir um braço para Instagram, Facebook, mas o nosso ponto focal agora é o WhatsApp. Então, ele é uma ferramenta de multi-atendimento, onde com um número de WhatsApp tu pode ter vários atendentes. Além disso, tu vai conseguir ter fluxos de automação, como, por exemplo, a pessoa te mandar uma mensagem pronta, quero saber mais sobre o produto tal, ele começar a enviar respostas automáticas com áudio, foto e texto, e também com inteligência artificial, para que as pessoas possam ser atendidas baseada no atendimento de um robô de IA. E a gente também está tentando fazer com que essa questão da lógica ela também seja mais nativa dentro do nosso sistema, porque ninguém gosta de ser atendido por robô. Exato, eu ia entrar nesse ponto. Uma das coisas que a gente aprende que é muito importante para um infoprodutor, que principalmente o que vai fazer o primeiro lançamento, ele precisa ter uma entrega muito boa. A entrega, o primeiro contato do aluno vai determinar muito o LTV desse aluno, a vida desse aluno com você. E para um cara que está começando, não é porque ele está começando que ele não precisa usar as ferramentas. Pelo contrário, eu acho que ele já pode começar sabendo usar as ferramentas. Como você utilizar a IA nessas abordagens sem perder esse tato humano? Esse tato de proximidade. Dá para fazer? É melhor fazer? É melhor não fazer? O que você aconselha para que essa entrega continue sendo uma entrega de qualidade? Então, sobre essa questão de lógica, o que a gente faz? Por exemplo, a gente tem uma automação de um produtos nossos, que é no WhatsApp, onde eu tenho respostas abertas que eu entendo pela lógica que o meu cliente vai dar uma resposta, eu conduzo ele a dar uma resposta e eu dou uma resposta aberta sobre o que ele está falando. Então, eu crio um tempo de comunicação que ele acredita, ou pelo menos ele duvida que está falando com o humano. Ele pensa, será que eu estou falando com o humano?
Será que eu não tô? Inclusive eu tenho respostas prontas quando ele fala assim, eu tô falando com humano ou com robô? E aí a IA fala assim, cara, você tá falando comigo. É o Vinícius Vaz e tudo mais. Então, eu já tenho alguns pontos de fuga. Então, a grande sacada na inteligência artificial é você conseguir fazer com que o seu lead estabeleça confiança. E se ele estabelecer confiança, depois vai ficar muito mais fácil a comunicação. Mas ele precisa estabelecer uma conexão contigo. E essa conexão é confiança. Se não tiver essa conexão, ele não vai comprar nada. Ele vai ali, olha, pergunta e vai embora. Né? Então, a inteligência artificial ela tem que ser esse ambiente para já criar um ponto de estabelecimento de confiança. Boa. E essa ferramenta já está disponível para a galera? Já está disponível. Tô pensando quando é que esse podcast vai ir ao ar. Então, sim, vai estar disponível. Daqui um mês, então. Exatamente. Vai estar disponível. A gente está nos ajustes finais, assim. Legal. Eu sou um cara muito chato com experiência de usuário e cara, automação. E é um troço que a gente está vendo muito. Assim. Então, hoje em dia, como o mercado está muito evoluído, não tem como a gente entrar no mercado com MVP, que a gente chama, que ele seja muito fora do que o pessoal está entregando. Mas é o começo. Cara, mas não dá mais para ser amador, não tem espaço. Não tem. É o começo? Ok, mas você tem que entrar já muito bem estabelecido, assim, já, senão as pessoas não vêm. Então a gente está tomando esse cuidado. O que a gente tem lá para entregar já é muito bom, mas a gente precisa... E o mercado é isso, né? Ele vai facilitando para que você faça as coisas, porém, ele vai exigindo que você faça cada vez melhor, né? Pô, para você subir campanha 2019, 2018, era muito difícil. Hoje, subir campanha é fácil, é rápido. Isso. Porém, a qualidade é que vai exigir para que você tenha sucesso, né? Eu acho que o mercado, ele caminha muito dessa maneira, assim. Ele facilita, porém, vai exigindo mais. Isso. É que o tráfego pago... Pensa o seguinte, tá? Não é negócio para as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, deixar a inteligência na mão do usuário. Não é negócio para eles. Perfeito. Não é. Eles não criaram um negócio para que tu te tornasse um gestor de tráfego. Isso foi uma coisa que inventaram, né? E as pessoas começaram a criar essa profissão. Mas não foi pensado para isso. Não foi. Quando eles criaram, eles não pensaram assim, cara, vamos criar um negócio que vai ter que ter uma profissão para ser gestor. Então, o Instagram, o objetivo dele é criar um ambiente que ele não precisa de alguém com uma especialidade muito específica. Ele cria um ambiente que as pessoas que o utilizam, elas não têm essa barreira. Por quê? Porque o negócio do Instagram é captar grana, dinheiro. Então, se ele criar algo que tem uma resistência, que as pessoas não vão conseguir utilizar e que é muito difícil de usar, obviamente que ele não vai ganhar dinheiro. Então, o tráfego pago, cada vez ele se torna mais popular. O tráfego pago ele ficou muito popular no Brasil e no mundo depois por causa do mercado digital, de infoprodutos. Mas ele não foi pensado para isso. Quando o Instagram criou o tráfego pago, ele não foi criado para o mercado de infoprodutos. Ele foi criado para as empresas locais. Ele foi todo pensado para empresas locais. Foi para isso que ele foi pensado. Perfeito. Assim como o Google. O Google foi pensado para empresa local. Só que aí, o mercado digital começou a fazer uma bagunça e criou um problema para as redes sociais. Criou um problema para o Instagram. Em nenhum momento o Instagram, o Facebook, quando eles são criados, eles pensam, não, a gente vai ser um ambiente que as pessoas vão vender curso online, a gente vai ser um ambiente onde as pessoas vão falar sobre assuntos segmentados. Não, cara. Só criaram um ambiente para as pessoas postar foto, postar vídeo. E isso é, popularmente falando, é o que as pessoas querem. Por isso que o TikTok ele cresce muito. Qual foi a grande sacada do TikTok? Isso que eu ia te perguntar. Então surgiu uma outra rede social justamente para pegar essa deficiência, que é o TikTok. Então, qual foi a grande sacada do TikTok? Entrega. Essa foi a grande sacada do TikTok, foi entrega. E o TikTok, existe uma suspeita, inclusive, do TikTok, que os números não são reais, né? De que o número de visualização não é real, que o número de seguidores não é real, mas isso preenche os olhos. Então eles pegaram a maior fraqueza do Instagram, que era... Pô, imagina o seguinte, tá? O Instagram ele tem a maior quantidade de usuários do mundo. Sim. Não tem como ele distribuir igualmente o conteúdo dele para todas as pessoas. Sim. A matemática não fecha. Não tem como. Aí entra uma outra rede social, que é o TikTok, que está começando, que obviamente tem uma quantidade muito menor de usuários. Então, para eles fica muito mais fácil distribuir. Então, ele começa a focar nisso. Distribuição e visualização.
E aí eles começam a entender um comportamento de mercado, que é um comportamento, e aí a gente volta para aquela questão de aprovação. As pessoas querem o quê? Querem likes, elas querem ser aprovadas. Então o Instagram, ele foi muito nessa contramão e depois teve que recuar. E aí ele começa a se modificar. Então ele deixa de ser um software que na sua origem era só de foto, que a origem do Instagram, quando ele foi criado, era simplesmente para postar foto. Sim, sim. E hoje ele é uma rede de vídeo. Exato. Não é mais uma rede de foto. Exato. E Vini, você entrou num ponto legal aqui. O que eu vejo que são muitos infoprodutores ainda não olham pro TikTok. Não enxergam ele ali como uma boa forma de você também divulgar o seu trabalho. E como você tem lidado com o TikTok pra galera que você mentora, você tem aconselhado utilizar? É uma ferramenta ideal? Tem nichos que dá, tem nichos que não dá? Cara, assim, TikTok, Kawaii, Snapchat, tem um monte. Não tem como ser em todas elas. A gente tem que ir nas ferramentas que fazem sentido para nós. Ah, mas o TikTok é mais fácil o crescimento. Pode até ser que seja. Eu não tenho TikTok, por exemplo. Mas eu não tenho empatia com a ferramenta. Para eu gerar conteúdo lá, me gera um trabalho. Eu não tenho empatia, eu não criei carisma com a ferramenta. Então, eu entendo que ela entrega bem. Eu entendo que ela é um acelerador, mas não faz sentido para mim. Sim. Então, é isso que eu costumo compreender. Assim, eu preciso abrir mão de algumas coisas para ganhar outras. Então, se eu vou ser mais efetivo e se eu vou ter uma presença mais sólida no Instagram, eu vou fazer tudo lá. Então, hoje eu tenho uma presença sólida no Instagram. É de lá que eu vivo. É lá que eu ganho dinheiro. É lá que eu estabeleço minha comunicação. É lá que eu produzo meu principal conteúdo. Posso fazer no TikTok? Posso. Mas será que eu estou disposto? Então é isso que eu visualizo. Não adianta você ficar correndo de um lado para o outro. Então tem muitas ferramentas, muitas formas de você fazer dinheiro com essas ferramentas. YouTube, cara, YouTube é uma das principais, uma das melhores. A gente está falando sobre a Twitch também, né? Sim. Então, tem muitas possibilidades. Agora, inclusive, os caras estão criando uma teoria sobre uma nova mudança que vem com GTA 6, que é a possibilidade das pessoas trabalharem dentro do jogo. Então, a possibilidade do GTA ter uma moeda que vai transacionar durante o jogo, que a gente já sabe que hoje os jogos, né, eles têm uma transição de dinheiro muito grande em compras de skins e tudo mais, ferramentas, armas. Então, se especula de que o GTA vai ser o primeiro jogo que vai ter essa quebra de união entre o mundo real e virtual. Perfeito. Então, por exemplo, tu vai poder trabalhar como taxista dentro do GTA 6. Isso já acontece, a única diferença é que a galera ainda não é monetizada. Exato. Como é no jogo. Exato. Se os caras quebram essa barreira, pronto. Exato. Porque isso já acontece. Eu li um livro chamado Estratégia da Plataforma, que ele conta a virada de chave. A gente até estava falando um pouco sobre a virada de chave dos smartphones, né? Mais cedo. E ele explica sobre a virada de chave das empresas com as plataformas, né? Então, você tinha ali, antes de 2005, várias empresas estabelecidas no mercado. E a partir de 2005 começou a surgir empresas como Spotify, como Airbnb, 2010 Uber, e aí você tem a maior empresa de música sem ser dono de nenhuma música, a maior empresa de hotelaria sem ser dono de nenhum hotel, a maior empresa de transporte sem ser dona de nenhum... Então, a plataforma, ela trouxe essa virada muito grande na vida das pessoas, só que a gente sabe que a tecnologia, ela avança cada vez mais rápido, ela se multiplica no avanço. Sim. E quando eu li esse livro, eu me questionei. Falei, cara, qual que vai ser a virada agora? IA ou metaverso? IA já veio. Já virou. E eu acho que já a próxima etapa é o que você falou. Já vai vir numa parada mais unir o físico e o virtual. O que acontece? Às vezes se criam algumas coisas que não são para aquele momento. Por exemplo, o QR Code, né? Ele foi criado em... Não sei a data, mas cara, anos 90, 80. Ah, é? Não sabia. O QR Code não é de agora. Entendi. Ele é muito antigo. E não era para aquele momento. Exato, não era. E agora ele é... essencial. Tá difundido, não tem mais. O QR Code, tu olha, tu já escaneia. Então, ele demorou para se maturar, mas não foi desacreditado. E ele é muito antigo, muito antigo. Então, eu acredito que assuntos como metaverso, por exemplo, são assuntos que ele nasceu já antigamente. Então a gente já fala, cara, lembra do Life, como é que era? Second Life?
Uhum. Já é um jogo que eu acho que existe até hoje. Sim. Second Life é um jogo que, se não me engano, acho que é anos 90, início dos anos 2000, e ele já é um jogo de metaverso. Já existia um metaverso lá no Second Life, assim como tem outros jogos, como Roblox e tudo mais. Então, para algumas tribos, algumas comunidades, ele já está bem estabelecido. Perfeito. Até ele virar um assunto popular, aí a gente depende de outras dobras históricas que podem acontecer. Então eu acredito que o metaverso ele ainda não é o momento dele, mas ele vai chegar. Mas vai vir. Ele vai chegar. Tentou-se um boom forçado do metaverso, Uhum. das NFTs também. Então, tentou-se esse boom forçado, mas não virou. Sim. Não virou. E a gente, eu acho que está se caminhando mais rapidamente para a tecnologia dos vestíveis. Né? O que é os vestíveis? Né? É os óculos com inteligência artificial, é o relógio, sim, sim. camiseta, sim. a tua... Sabe, é assim, é o que se chama de... não é tecnologia embarcada a palavra, é alguma coisa assim. Então, eu acho que nós estamos caminhando mais para esse lado. A tua televisão já é uma Smart TV, a tua geladeira já é uma Smart. Exato. Então, a gente está caminhando mais para esse lado da tecnologia, está embarcada junto com os produtos em si. Sim, perfeito, ótimo. Ô Vini, e um último ponto aqui que eu queria falar, que eu acho que vai ser importante pra galera você passar a experiência que você tem, é a respeito de mentorias. Hoje a gente ouve muito sobre high ticket, você tem que ter seu high ticket. E eu até falo para os meus sellers aqui, a Vump tem o produto de pós-graduação, que eu vejo uma ótima opção para você ter um high ticket, ter uma aderência boa e tudo mais. Mas a grande outra opção seria o eventos que a gente falou e mentorias. O que você fala para a galera que quer entrar nesse mercado de mentorias? Mentoria é um mercado muito bom, mas você tem que ser um bom mentor, você tem que ser um bom professor, sabe? Se não adianta. Tem que ser professor. Tem que ser professor. Antes de tudo, você tem que ser professor. Cara, o que pega no mercado digital? Muita gente entrou esquecendo que para ser um infoprodutor, um cara que gera conteúdo, você tem que ser professor. Antes de tudo, você é professor. Se você não tiver essa didática de ensinar, poder transmitir um conteúdo de valor, poder entregar, não adianta. Você, no fim das coisas, você é um professor. É o ponto. É indiscutível. Isso é indiscutível. Então, se você não tem essa característica de ser um professor, não faz sentido você vender um produto de high ticket. Não faz sentido você vender nenhum produto. Então, o produto de high ticket, ele, na verdade, é um argumento para vender alguma coisa muito cara. Uhum, É um argumento para vender uma coisa muito cara. Mas, no fundo das coisas, é um professor. Só que é um professor particular, digamos assim. Então, o high ticket, ele está atribuído a uma proximidade maior. Então, quanto maior o valor, mais próximo você fica daquela pessoa que você quer estudar. Perfeito, perfeito. Legal demais. E o desafio que você vê pra galera que vai querer criar um high ticket é ela não ter o perfil. É algo que, pra mentoria, aliás, pro high ticket não, pra mentoria é necessário que a pessoa tenha o perfil. É algo que, pra ela conseguir ter sucesso na mentoria, é preciso ter. Diferente de, por exemplo, eu acho que todo mundo pode tentar se arriscar a ser um expert, como a gente falou, talvez durante um tempo. Uhum. Agora, para que você tenha sucesso no mercado de mentoria, é necessário que você tenha o perfil. Isso. Esse é um desafio. Vamos pegar um exemplo, tá? Vamos pegar big players, como o Pablo Marçal, por exemplo. O que o Pablo Marçal ganha ali dando uma mentoria é uma coisa que não muda a vida dele. Ele já tem muito dinheiro. Sim. Mas faz sentido para ele. Flávio Augusto, viaja o Brasil inteiro, ele, o Caio Carneiro... Não tinha porquê, né? Não tem porquê. Ele é bilionário. Uhum. Ele pode ficar quieto na casa dele lá, com os negócios dele lá, assim como outras pessoas fazem e deu. O João Adib da CIMED, não tem por que se expor. Não tem. Perfeito. Multibilionário. Então, por que essas pessoas estão se expondo? Se antigamente não eram pessoas que estavam em exposição. Antigamente os bilionários ficavam quietos. É, verdade. Por que essas pessoas estão se expondo? Porque para elas faz sentido e isso tem mexe com outras coisas. Então, tu pega uma empresa como a CIMED, quando que alguém torceu por uma empresa de remédio? Cara, hoje em dia as pessoas adoram a CIMED. Uhum. Por quê? Porque eles são carismáticos, eles são pop, eles são legais, então eles estão ligados a tendências. Dias eu tem uma menininha que viralizou um vídeo dela, que ela comprou um Carmed da CIMED, uma coisa assim, ela faz um review. Uma menininha, deve ter uns 12 anos, assim, sabe? E ela, comprei, não sei o quê. E é uma menininha, assim, que dá pra ver que é uma origem mais pobre e tudo mais. E ela viralizou na internet. Aí eu fui ver, esses dias apareceu pra mim a esposa do João Adib
botando um monte de coisa na caixa pra entregar pra essa menina. Cara, tá super ligada a tendência. É a comunidade. Entendeu? É saber, Então, é além do produto. então a menina viralizou com o produto dela e Sim. ela foi lá o quê? Marketing de oportunidade. Exato. Entendeu? Marketing de oportunidade. Eu falo, não, então, fulaninha, não sei o quê, você não vai precisar mais comprar porque eu tô te mandando isso. E aí o que acontece? O vídeo da esposa do Adib viraliza. E aí vira essa troca. Troca legal, entendeu? Que é o que as pessoas esperam. Então, é entender isso. A gente tem um exemplo contrário, na minha opinião, que é o da moça do avião. Sim, sim. Como é que era o nome dela? Eu não lembro o nome dela. Tá. Não lembro o nome A dela. moça do avião. O que aconteceu? Ela viralizou, né? Porque ela não saiu do lugar dela. E todo mundo ficou do lado dela. Ah, criança mimada, não sei o que, não sei o que. Quem gravou imaginou que não, Exatamente. mas... E as pessoas ficaram do lado dela. Sim. Só que, quando a história se desdobra, que se entende que a mãe tava viajando com vários filhos, tinha um cadeirante, tipo, tu começa a olhar um outro lado da história. E quando essa menina, ela não se coloca numa posição de solidariedade, de, pô, realmente, ó, me desculpa. Não, ela segurou firme o lado dela, ela começou a ficar ruim. As pessoas começaram a não gostar mais dela. Uhum. E quando ela já começou a fazer propaganda, cara, ela não tinha que ter feito propaganda. Ela tinha que ter o quê? Pego aquilo, falando, pessoal, olha só, aconteceu, mas não agridam a mãe. Eu pensando melhor aqui, eu acho que talvez eu não fiz certo. Cara, ela tinha que ter sido malandra, entendeu? É a copy. Ela tinha que ter sido malandra. E ela não. Ela já foi fazer propaganda disso, daquilo. Então, ou seja, a mãe saiu como mal, ela foi uma oportunista, ganhou dinheiro, ganhou milhões. Milhões não, né? Ganhou dinheiro, ganhou milhões de seguidores, Sim. né? Desculpa. Ganhou muito seguidor, tá vivendo essa onda, só que ela não pegou, não grudou. Não grudou. Então, ou seja, tu vive uma onda, tu ganha um pouquinho de dinheiro, mas tu morre rapidinho. Apaga rapidinho. Então é isso que eu tô falando, essa questão de tu entender as oportunidades. Então, se acontece um negócio desse comigo, eu vou ser muito mais esperto. Exato. Ela não teve essa malandragem de procurar um assessor e falar assim, tá, o que eu faço agora? Uhum. Aí foi, já fechou propaganda com isso e aquilo, e não era o momento dela ter feito propaganda. Então é isso que eu tô te dizendo, assim, tem vários pesos, várias medidas. Aí tu pega o Adib, CEO da CIMED, um cara multimilionário que as pessoas admiram, sendo que o senso comum é tu não admirar o cara que tem dinheiro. Exatamente. O senso comum é tu não gostar do cara que Exatamente. E você pegou um ponto interessante, né? Uma coisa que antigamente nas empresas ali de 2000 para trás, não era necessário você ter uma figura à frente, né? Você ter um CEO, você ter a cara da empresa. Hoje em dia, cara, acabou. Porque antigamente, sem ter tanto o mercado digital, o produto por si só era o que vendia. Se você tem um produto de qualidade, você vende. Hoje, não é mais o produto por si só. Tem todo um contexto que envolva para que você se destaque do mercado, né? Isso. Pegar um exemplo muito louco assim, cara. Por exemplo, sucrilhos Kellogg's, né? Tipo, cara, é uma parada que eu tava pensando esses dias aí, eu tava lendo um livro sobre comunidade e eu lendo, eu pensei assim, falei, cara, os sucrilhos é uma bomba de açúcar. Só que a gente cresceu, pelo menos eu cresci, aprendendo que se eu tô no sofá sedentário e eu comer uma vasilha de sucrilhos, eu vou ir pra rua andar de skate, cara. Exato, Se eu tomar um Nescau, tomar um leite com Nescau, que é uma bomba de açúcar, eu vou pra rua andar de skate e bicicleta, porque isso é radical. Então, a narrativa que você constrói por trás é muito importante. E hoje, é difícil você criar essa comunidade, essa conectividade com as pessoas, se não for uma pessoa, né? Isso. Se não for alguém que se coloque, se posicione, se apareça, fale com o público, ponha suas ideias, né? Isso eu acho que é uma coisa que é essencial para você se destacar também, principalmente nessa concorrência toda que a gente tem hoje. E se tu falando assim, tipo, se a gente for entrar no assunto da indústria da alimentação, cara, é um ambiente muito obscuro, muito negro. Porque o que acontece? Vamos pegar o chocolate em si. Hoje em dia, tu paga quase R$10 uma barra de 90 gramas, que nem mais chocolate direito é. Você começa a ler tudo que tem ali, o que menos tem ali é chocolate. Diferente daquela mesma barra, que não era 90 gramas, que era 150 gramas, muito maior, muito mais pesado, muito mais barato, dos anos 90. Então, a própria indústria da alimentação,
não está preocupada em alimentação. Ela está preocupada em venda e experiência. Então, se tu entende que aquilo tem valor por aquela marca, ela não tá nem aí, meu irmão, se aquilo é saudável, se aquilo é bom, se aquilo vai te matar. Se aquilo é o que diz no rótulo. Se aquilo é rótulo. o que diz no rótulo, é aquilo que parece dizer. Uhum. Tu não bota gasolina no teu carro achando que só tem gasolina? Não tem, tem Não álcool. tem. É. Tem sei lá quantos por cento de álcool. Então, assim, é como as pessoas vendem e como as pessoas entendem. Isso é triste, né? Mas você tem que aceitar. Cara, é o jogo. É o jogo. Então tudo é assim. A indústria da alimentação é um dos piores, cara, um dos piores crimes da humanidade. Um dos piores crimes, entendeu? Nada mais do que tu te alimenta, do que tu come, é o que realmente é. Verdade. A maçã não é realmente uma maçã. Sim. Então ela tem muito agrotóxico, tem muito. Cara, tem todo um composto. Então, se tu para pra pensar que não tem mais pra onde tu sair. As pessoas querem ser iludidas, querem viver numa ilusão. E elas querem receber por isso. Eu vi uma série agora na Disney, que é a Paradise. Não sei se você já viu. Uhum. Cara, resumindo, né? Tu viu? Você assistiu? Eu não assisti, mas eu sei que série que é. Mas resumindo, o mundo acabou. Teve um colapso, o mundo acabou. E um grupo de bilionários criou um mundo paralelo embaixo da terra, digamos assim. E, cara, e aí lá eles têm tudo replicado, uma vida maravilhosa e tudo mais. Não tem, a natureza é artificial, não tem bichos, os bichos são artificiais, e todo mundo é monitorado por um grande sistema. Então, as pessoas querem isso, no fim das contas. Elas querem ter a sensação. Exato, elas querem ter o sentimento daquilo, mas não necessariamente se aquilo é Exato. aquilo. Desde que ela sinta que é. É a Matrix, né? É a Matrix. Então, eu quero ter a vida do milionário, mas eu não quero ter o fardo do milionário, né? Eu quero viver o que ele tem, mas eu não quero passar pelo que ele passou. Perfeito. Animal, cara. Legal demais. Bom, acho que é isso. A gente ficou aqui bastante tempo conversando. Pegamos aqui bastante assuntos importantes. Espero que a galera aí tenha absorvido bastante coisa que o Vini trouxe. Cara, o Vini, como vocês viram aqui, a gente falou de diversos temas. Ele toda vez que eu converso com ele é legal, porque qualquer tema que você entra, o cara tem ali alguma coisa legal pra agregar, pra trazer pra gente. E Vini, cara, queria te agradecer por ter participado de mais um podcast com a gente aqui. Obrigado mesmo. Você sabe que você é um parceiro pra gente aqui. Obrigado. Parceiro pra gente aqui. E já aguardando a terceira edição da SDX, a VUMP vai estar lá com toda certeza, porque a gente faz questão de estar nesse evento. E eu queria que você deixasse uma palavra pra galera aí, pra encerrar. O que você vê, assim, de importante? O que você quer deixar de conselho pra galera pra esse ano aí que tá só começando? Eu gosto sempre de fechar com uma frase que eu falo ela com muita frequência. Você tem que entender uma coisa. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Não na velocidade que você deseja, mas sempre dá certo. Então, se você tá naquele momento de repensar a sua vida, repensar o seu caminho, o que você vai fazer, você olha a vida dos outros e acha tão mais interessante que a sua, entenda que sempre dá certo. Só que às vezes não na velocidade que você deseja que dê. Mas você tem que fazer o que tem que ser feito. Então faça, continue, não pare de fazer. Acredita naquilo que faz sentido pra você, que com certeza vai dar certo. Show, animal. Vini, deixa suas redes sociais aí pra galera. Segue lá, @viniciusvaz.mkt. Botar Vinícius Vaz no Instagram, já vai achar lá. E siga e seja presente lá nas redes sociais. Eu gosto de conversar com as pessoas. Gosto da galera que manda mensagem, que pergunta, que troca ideia. Que, cara, eu tô ali pra socializar, de fato. E isso faz bastante sentido. Boa, demais. Galera, pra você que ficou aqui até o final, então, obrigado mesmo por ter participado. Espero que você tenha aí absorvido bastante informação e continue aí acompanhando o VumpCast, que eu tenho certeza que a gente vai continuar trazendo convidados incríveis, assim como o Vini Vaz, pra vocês poderem usufruir dessas dicas importantes aqui. Deixa o seu like, compartilha com o pessoal aí que você conhece, que você sabe que essas informações vão ajudar e continue acompanhando a gente. Valeu e até mais.